Eu diria assim, ó, o que vai fazer tu conquistar o cliente, o que vai fazer tu cobrar caro para os teus projetos, o que vai fazer com que tu tenha uma arquitetura autoral, não é a parte técnica, isso eu tenho absoluta certeza. É, é o teu marketing, tu tem que saber apresentar e vender o teu projeto. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. O tema de hoje é soluções técnicas e apresentação de um projeto de alto padrão na arquitetura. Como a maioria de vocês já sabe, eu trabalho bastante com alto padrão e isso é mais do que um trabalho, é uma paixão. E alto padrão são vários aspectos e como atendendo a pedidos, até mesmo da nossa conversa de ontem, o pessoal queria saber um pouco mais sobre soluções técnicas, então estou trazendo aqui. E as soluções técnicas, eu gosto sempre de estar discutindo junto a questão de apresentação do projeto. Então, o que é um projeto de alto padrão? Alto padrão, na verdade, começa com o cliente, né? Só para definir o que é um alto padrão na arquitetura. Então, é o cliente que vai definir se é um alto padrão ou não. Não basta só o arquiteto, né? Tem que partir isso do cliente. Então, em primeiro lugar, tu tem que saber atrair o cliente certo para tu conseguir desenvolver um projeto de alto padrão. Em vez de trazer vários projetos, eu acabei trazendo um só. Eu vou mostrar para vocês o tipo de solução técnica que eu usei neles, tá? Esse projeto, basicamente, eu comecei de duas maneiras. É garagem e solução de esquadrias. Vou mostrar para vocês como ele é. Primeiro eu vou mostrar como é o projeto e depois a gente dá uma olhada em como são os desenhos técnicos dele, né? Então, essa aqui é a Casa 13, é uma casa em Porto Alegre. Agora estou discutindo até mesmo a apresentação dele, né? Depois eu vou estar discutindo a parte técnica. A apresentação do projeto, ela é basicamente o que vai fazer com que tu conquiste o cliente de alto padrão. Não adianta tu mostrar os desenhos técnicos. Esses desenhos que eu vou mostrar daqui a pouquinho não são nada importantes para o cliente. Eles não conseguem comunicar, eles não têm qualquer poder de comunicação com o cliente. Então, eles simplesmente são técnicos, são frios. Agora, em compensação, imagens de alto padrão, imagens bacanas como essa, esse sim faz emocionar o cliente, faz com que o cliente fique propenso a dar o sim pela tua ideia, e isso é o que importa, né? Tu tem que conseguir fazer exatamente isso. Nesse exato momento, hoje de manhã, como os outros dias anteriores, eu estou trabalhando num projeto aqui em Londres que é uma pitch. Uma pitch é uma competição, um concurso, né, como se fosse um concurso de arquitetura. A gente tem que estar produzindo uma série de material e eu estou responsável por produzir as imagens renderizadas do projeto. Até mesmo hoje recebi um e-mail, né, dizendo da importância de ter umas imagens super bem feitas para a gente ter uma chance maior de conseguir esse cliente. Então, basicamente, a apresentação é tudo, né? A associação das imagens com o teu discurso, com a tua narrativa, com a história que tu vai contar para o teu cliente, com a tua segurança em estar apresentando o projeto e estar passando uma confiança para o cliente, isso é o que importa, tá? Então, aqui eu estou mostrando um pouco das imagens do projeto e agora, em seguida, eu vou para a parte técnica. Mas o que vai fazer tu conquistar um cliente de alto padrão não é a questão técnica, é a questão de apresentação, tá? Então, tu precisa ficar craque em apresentação. Aqui é a garagem dessa casa, né? Então, basicamente, é uma garagem com 4 vagas e tem mais um espaço lateral para ficar um pouquinho mais folgado, questão de circulação. Nessa planta aqui, uma planta do executivo, eu acabei deletando os carros, né, o bloquinho dos carros, mas a gente entende que tu chega de carro, à esquerda tem um acesso, que é um acesso bem bonito, vai ter uma porta de vidro, né, para a fumaça não subir. Então tem um hall bem bacana, vai ter um hall bem chique ali, e esse hall tem uma escada que vai chegar exatamente no hall principal ali em cima. Então eu sempre faço com que o percurso da casa, do cara que está chegando de carro, ele sempre vai para o hall principal. Eu sempre tenho que fazer isso, né? Eu nunca faço com que o percurso do carro, o cara que está na garagem, vá chegar numa outra parte que não é o hall principal, né? Não vai chegar numa parte de serviço, por exemplo, que é a pior do mundo, tá? Então na parte da direita, ali está toda a área de serviço, lavanderia, depósito, dormitório de empregada, coisa assim. E a gente, então, botou um pilar bem no meio da garagem, que vai definir, então, 2 vagas para um lado, 2 vagas para o outro, ainda tem um espaço generoso na frente para fazer uma espécie de um grande armário e também para circulação, tá? Quando se fala em alto padrão é o seguinte, no lado esquerdo, tu vai ver
tem um lado chique e o lado direito é um lado de serviço. E então os proprietários da casa, eles nunca vão para o lado de serviço. Aquele lado de serviço, eles nunca vão frequentar aquele lado. Então essa história que a gente está contando através das plantas é bacana. E aqui as salas, e aqui tem aqueles pilares ali de baixo, eles sobem pro pavimento intermediário, que vamos chamar de térreo, e configuram então uma sala gigante. Ainda tem uma outra sala do outro lado, né, mais salão de festas, e aqui a sala realmente, né, então tem a sala de jantar, a sala de estar, uma outra sala de estar, uma escada escultórica e um super hall de acesso e uma escada bem, digamos, relativamente estreita, pequena, que vem do subsolo. E quem chega pelo acesso principal chega também nesse mesmo hall, que é o mesmo lugar para onde quem vem da garagem. Então todo mundo chega do mesmo lugar. Toda a casa se abre para a piscina e vamos falar das soluções técnicas, né? No caso, aqui a gente tem pilares. Esses pilares, eles estão modulados, se eu não me engano, a 6,70. O vão da casa é 6,70, então dá 3,35. 3,35 metros. Se dividir cada folha de esquadria, são 2 folhas de esquadrias ali, são 6,35, e o pé direito, se eu não me engano, tá em 2,60. 2,60 nesse caso. Então a gente está usando uma folha que tem 2,60 por 3,35. E é a dimensão máxima de vidro que eu estava conseguindo com aquele meu fornecedor, né? Talvez deve ter 5 centímetros a menos, alguma coisa assim, ou exatamente a mesma, a dimensão máxima, tá? De um vidro comum. Então não usa vidro duplo, não usa vidro jumbo, é um vidro, uma folha comum, própria para uma esquadria grande, e fica bem barato, né? E o perfil, a gente consegue usar um perfil, digamos, até relativamente não tão caro. E isso também está perfeitamente modulado com os quartos, e todos os quartos têm a mesma largura, exceto a suíte master, que está um pouco mais ampla. Mas até mesmo o closet do cliente também está, de certa forma, modulado. Tá tudo, os painéis ripados ali, como vocês veem, eles abertos, tem todos exatamente a mesma dimensão. E no volume, na fachada, para não ficar aquele volume com o pé direito duplo, vazio, estranho ali, para não ficar um painel ripado fake, né, falso na fachada, a gente botou o banheiro da suíte master ali ao lado do vazio da escada. Então assim que a gente foi trabalhando. Os banheiros estão todos também recuados, né, os banheiros dos quartos normais ali, então só com zenitais, a iluminação e ventilação é por zenitais, e tem todo um corredor para a rua. Os vizinhos da frente dessa casa, o cliente não gostava, então a gente pegou né, ele não fez nada para lá, tá? Esse aqui é um corte de pele que eu gosto sempre de fazer para mostrar bem como fica a fachada, porque a gente detalha, faz um render bem bacana e tem que explicar para o construtor como é que faz aquele detalhe, tá? Então nesse caso a gente tinha uma grande camada espessa de estrutura, a gente queria que isso ficasse fininho ali, uma borda fininha e com bastante profundidade. E assim que a gente fez essa solução, tá? Com um enchimento de isopor no concreto para dar aquela espessura, e então ficava aquela estrutura bem grossa, se afunilava e ficava assim. Essa é a solução técnica. E a gente detalha bem, como o projeto é feito em BIM, daí é bem fácil tirar todas esse tipo de informações do projeto, e depois a gente leva isso para o 3ds Max e renderiza assim com muita facilidade. Esse aqui daí já é o detalhe da entrada. Então, como a gente não queria que o acesso não tivesse nenhum dente no forro, né? Então queria forro de concreto, a gente fez essa solução também de enchimento ali para que a laje ficasse bem bonita lá de fora. Então parece que não tem vigas a casa, mas elas têm vigas, né? E essas vigas acomodam o sistema de ar-condicionado, VRF, além da iluminação. Nesse projeto a gente usou Revit, mas tu consegue fazer exatamente a mesma coisa no ArchiCAD. Que chama a Ferrari das escadas, né? Essa aqui é a escada que a gente adora. Basicamente ela tem que ter um 3 centímetros de gap, de vazio embaixo, e fica aquela escada bem elegante. Nesse caso aqui ela tem 17 por 30, mas também tu pode fazer com 16 por 32. Ambas ficam muito boas, tá?
17 por 30 fica muito massa, fica super bom de caminhar. E para quem, se a pessoa tem mais idade, alguém tem problema na perna, assim, as pessoas gostam muito da escada que tem a proporção de 16 por 32. Ambas são muito legais, tá? 17 por 30 ou 16 por 32. E importante, deixa esse 12 centímetros, não, é 14, né? Então dos 17 tu deixa 14 de nariz, né? Não sei como é que se chama em inglês, é nose, né? É nariz, e fica o espelho fica com 3. Esse é o segredo para ficar aquela escada super elegante. E aqui detalhamento de escada, né? Então a gente vai lá, detalha a escada e tal, mas não tem graça detalhar assim. O que todo mundo gosta mesmo é de ver assim, né? Ver renderizado. Isso aqui eu tô só mostrando um pouco o que é os bastidores, assim, a gente confrontar como que a gente faz uma solução técnica e como que a gente faz uma apresentação de um projeto. Eu diria assim, ó, o que vai fazer tu conquistar o cliente, o que vai fazer tu cobrar caro pelos teus projetos, o que vai fazer com que tu tenha uma arquitetura autoral, não é a parte técnica, isso eu tenho absoluta certeza. É o teu marketing, tu tem que saber apresentar e vender o teu projeto. Então essas imagens são bem antigas. Na época que a gente fazia, usava o 3ds Max com V-Ray, então tinha que saber uma série de configurações. Hoje em dia a gente usa outros modelos bem melhores. Se vocês forem ver umas imagens que eu publiquei ontem, essa semana, né? Ontem ou anteontem, da Casa das Araucárias, elas são feitas em Corona e usando o template do meu curso, do Render Revolution. Simplesmente usei o template do meu curso, a biblioteca do meu curso, né, que o meu curso fornece a biblioteca, e eu quis experimentar. Se fosse eu fazendo o meu curso, que eu poderia, que resultado eu atingiria, né? Então dá para ver que é uma evolução bem grande em termos de qualidade técnica de imagem, mas o projeto em si é o mesmo, né? O mesmo não, que eu digo, a mesma qualidade. Isso que é o bacana, né? Eu acho que o negócio é a gente saber realmente como tirar o melhor proveito, porque se tu começa a mostrar esse monte de desenho aqui, se vocês são arquitetos, vocês podem até gostar desses desenhos, né? Vocês vão ver um detalhe e tal, vocês vão achar bonito isso. Mas isso aqui não vai conquistar nenhum cliente. E quanto mais letrinhas tu botar, mais o que tu tá vendendo parece uma bula. Sabe a bula de remédio? Né? Que é um monte de letrinha pequena, parece um contrato de operadora de celular. Então, isso afasta as pessoas, isso bloqueia. As pessoas não querem dar um sim para isso, né? As pessoas dão um sim para uma coisa mais emocional. Mas se eu conseguir mostrar para a pessoa, para o meu cliente, o meu potencial cliente, que ele vai ter uma super qualidade de vida, que ele vai sair daquele apartamento que ele tem, que é meio... não que seja ruim o apartamento, mas é incomparável com uma qualidade de vida que vai ter numa casa como essa, né? Para quem não tem grana, vai pensar, nossa, e como que eu vou limpar isso? Como que eu vou manter isso? Tudo bem, realmente é um desafio, mas o cliente que tem grana, ele simplesmente contrata vários empregados e põe tudo isso em dia e esse é o tipo de cliente massa que a gente pode usar bastante no projeto. Com esse projeto, como eu estava falando aqui, eu usei toda a modulação, né? Então eu defini a modulação dos quartos, dos painéis, a modulação das esquadrias, que eu usei o tamanho máximo do vidro, e fiz uma modulação muito limpa também na garagem. Então é uma estrutura extremamente limpa, e isso fez com que eu conseguisse ter uma grande liberdade de criação de projeto, e eu só consigo fazer isso porque o cliente comprou 2 terrenos nesse condomínio, então é um terreno super grande, tem bastante dinheiro, deu liberdade para a gente criar, deu liberdade para a gente, como a gente vai fazer o partido, a gente fez nossos estudos iniciais e tal, e a gente foi conquistando o cliente, ele foi aceitando nossas ideias, e isso permite com que a gente consiga fazer todas essas soluções bem mais simples e mais limpas. Eu gosto bastante das soluções técnicas desse projeto, e com certeza quanto mais pequenininho for o terreno, quanto mais limitado for o budget do cliente, né, o orçamento do cliente, mais difícil é. Aqui no caso, esse cliente, ele tem um quartinho lá no fundo, tá? Esse tipo um quartinho da sogra, a cliente tinha uma questão lá que tinha que ter um quartinho para a sogra, quando a sogra viesse, e o quartinho da sogra tinha que estar muito, muito distante de tudo. Tinha que estar super distante dos outros quartos, da vida da casa. Ele queria que fosse uma casa separada. Tá? Eu queria uma casinha separada para a sogra. E daí a gente inventou isso, tá? Então tem um quartinho da sogra que ela só acorda de manhã, vai para a cozinha, e tem a salinha ali que ela pode ficar na sala, que tem TV, tem tudo por ali. E tem a outra parte da casa que é a casa principal, digamos, que ela vive.
Então eu evitei de fazer 2 casas e por isso que eu fiz isso. E tem todo um acesso de serviço, vocês estão vendo no lado direito. A cozinha está no cotovelo, como eu falei, né? E a cozinha se conecta de maneira simples também com o salão de festas, que é muito importante isso. E conforme a gente vai fazendo vários projetos de alto padrão, a gente começa a botar as melhores soluções, as melhores práticas nos projetos seguintes. E detalhamento, né? Então, detalhamento basicamente é desenhar e especificar. Deixa eu ver, acho que tem alguma coisa de pergunta por aqui. O projeto é desenvolvido em qual software? Gosto muito do seu trabalho, parabéns. Valeu, Pedro. Esse foi desenvolvido em Revit, tá? Esse foi desenvolvido em Revit, mas tu consegue exatamente o mesmo padrão em ArchiCAD. Não tem qualquer problema com isso. Para quem sabe bem o AutoCAD, BIM é fichinha para aprender. Infelizmente, não é fichinha para aprender se tu sabe muito bem o AutoCAD, porque o BIM, ele é outra metodologia, tudo diferente, né? Então, tu vai ter que começar quase que do zero, assim, né? O teu conhecimento de software, tá? De arquitetura, não. De arquitetura é exatamente o mesmo, tá? Tudo que tu sabe de arquitetura, tu vai usar ali. Para quem está interessado em migrar para o BIM, vocês têm que saber o seguinte: o início é penoso, vocês vão sofrer, tá? Porque vocês vão demorar mais para fazer o primeiro projeto, mas depois que vocês tiverem o primeiro projeto, vai ser tudo muito mais fácil. Então, tudo que eu usei aqui, vamos supor, tudo, né? O tipo de parede, o tipo de piso, os revestimentos, esse detalhe, uma vez que eu desenhei ele aqui, eu desenho para sempre. Depois que tu especifica uma boa parede de concreto, tu vai usar essa parede de concreto em todos os teus projetos. Então, tu não desenha linhas, né? Tu tem uma parede com propriedades dessa parede. Aqui tem uma parede de pedra e tu pode botar uma série de informações na parede de pedra. Então depende muito do tipo de escritório, né? Alguns gostam de detalhar bastante, né? Mas assim, ó, o que é o mais importante que vocês têm que saber, né? Tu precisa atrair um cliente de alto padrão para conseguir ter essa modulação. Então tem a modulação que fica perfeita para a garagem, que depois quando tu sobe para a sala, se tu quer ter essas esquadrias que parecem esquadrias jumbos, né? Todo mundo vai pensar que é esquadria jumbo, mas não é. Que tu usa o máximo da folha comum do vidro. Então tu vai ligar para o teu fornecedor, geralmente é ou 2,50, ou 2,40, ou 2,60, né? Depende do fabricante, né? Guardian tem uma dimensão, a outra lá concorrente, que eu esqueci o nome, tem outra dimensão. Então tu liga para o teu fornecedor, ver qual é a dimensão máxima do vidro e daí tu consegue modular tudo pelo vidro. Tu pode fazer o mesmo com uma casa pequena? Até pode. O que a gente tem que se atentar muito em alto padrão? Se tu quer ir para um estilo contemporâneo brasileiro, tu vai precisar cortar coisas, né? Porque cortar coisas que eu digo é cortar elementos. Para nós, para criar aquele detalhe lá no fundo, ó, tô dando um zoom exatamente aí, que foi uma coisa que a gente quebrou a cabeça para conseguir resolver. Mas a gente teve que criar uma outra paredinha só para fazer o fechamento daquela caixa. Então, o princípio dessa casa é uma caixa apoiada sobre outra caixa. Então a gente teve que criar aquelas paredes e ainda, quando for abrir essas esquadrias abrem todas, uma de um lado, no lado direito, elas entram dentro de um nicho, e do outro lado, do lado esquerdo, elas ficam aparentes. Então tu consegue abrir todas as esquadrias e ficam todas acumuladas, só a metade fica de um lado e a outra metade fica escondida num nicho. Que medida tem esses painéis de vidros? A largura é 13,35 por 2,60, que é a altura do pé direito. Essa é a medida dos painéis de vidro. Então ficam super grandes. Então o que eu te aconselho? Esses painéis de vidro, tu entra em contato com o teu fornecedor, manda um e-mail, liga para ele, pergunta qual é a dimensão máxima do vidro comum que eles trabalham, e depois tu liga para o teu fornecedor das esquadrias, né? Tem que ser um bom fornecedor. Eu fortemente aconselho a Schulco, que é uma empresa alemã, tem representantes em todo o Brasil. Tu liga para a Schulco, por exemplo, e tu vê qual é se eles suportam. A Schulco com certeza suporta, né? Os perfis da Schulco suportam esse vidro desse tamanho. Isso não é possível fazer com PVC. PVC não suporta esse tipo de dimensão. PVC é bem inferior, tá? A esse tipo de esquadrias, ó. Por que tu deve se preocupar com a estrutura? Porque eu aprendi numa casa grandona que eu fiz,
que eu simplesmente estava só obcecado por que ela ficasse bonita em 3D, não modulava a estrutura. Então, aqui tu vê, olha como tá super limpa essa estrutura, tá super limpa, mega modulada. Então isso faz com que os vidros sejam muito, muito limpos, né? Os vidros todos do mesmo tamanho, os painéis de madeira todos do mesmo tamanho, os quartos todos do mesmo tamanho, a garagem perfeita também, tudo bem bonitinho. Olha só, o pilar está exatamente no centro da rampa, né? E isso é o que importa, tá? Quando tu começa a ter essa rigidez formal, tu consegue ver de maneira exemplar no trabalho do MK27. Quanto mais tu estudar o MK27, mais tu vai ficar impressionado como aquela equipe é super competente nisso, né? Então, se vocês querem ir para essa linha desse contemporâneo, eu acho que isso é uma excelente dica, tá? Aqui já é algo meio mais livre, ó. A estrutura aqui é muito fácil. Por que é fácil? Essa parte aqui é muito fácil fazer estrutura. Por quê? Porque ela não tem subsolo e não tem segundo andar. Então, tanto faz. Tu simplesmente faz o que tu quiser, do tamanho que tu quiser, e vai ficar bom, tá? Agora, essa parte aqui, tu tem 3 andares, um em cima do outro. Tem que ficar perfeito nos quartos, tem que ficar perfeito na sala e tem que ficar perfeito na garagem, tá? Então, aqui, esse que é o maior desafio. E por isso tu tem que entender muito bem as estruturas. Daí, conforme tu vai sabendo a altura das vigas, tu vai também trabalhando aqui. Essa escada que eu uso em todos os meus projetos hoje em dia. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não vi nenhuma mais bonita ainda, né, na minha opinião, né? E se tu não concorda, tá tudo certo, não tem nada, não precisa ser todo mundo igual. E segundo, que é interessante tu começar a desenvolver elementos que vai formando a identidade do teu escritório, tá? Então, a casa em si, todas elas são diferentes uma da outra, mas alguns elementos acabam sendo característicos e tu começa a desenvolver uma arquitetura autoral. Tu começa a desenvolver uma arquitetura que tem uma identidade, que tem uma personalidade, né? Se tu começa a ter elementos que estão se repetindo, isso vai fazendo com que tu tenha um estilo. E no momento que tu te apropria de um estilo, tu começa a ter uma arquitetura autoral, tu começa a ser mais fácil reconhecido no mercado, começa a ter um posicionamento. Então, um estilo é uma personalidade, né? Estilo, personalidade, posicionamento, é tudo muito, muito semelhante. Tu começa a ter marca. E quando tem marca, pode cobrar mais caro. Então, eu uso muito essa escada com degraus engastados, como tá aí. Volta e meia, às vezes eu faço um zigue-zague, tá? Eu não gosto tanto do zigue-zague, né? Aquela escada com zigue-zague. Eu gosto mais dessa engastada. E tem algumas obras que o construtor prefere fazer os degraus engastados em metal e depois reveste, outros fazem diretamente em concreto. E então tu começa a usar alguns elementos, né? Um detalhe mais ou menos padrão de escada, um detalhe mais ou menos padrão de caixas, né? A primeira casa que eu fiz, assim, no estilo mais contemporâneo, ela não tinha essa linguagem, ela era uma linha que ia, subia, voltava. E depois, estudando um pouco mais sobre arquitetura contemporânea, daí eu caí nessa estética das caixas, assim, né? E as caixinhas. E daí eu fui brincando com isso e vou trabalhando de várias maneiras. Eu posso trazer eu vou começar a mostrar um pouco mais de uma outra casa que ela tem um conceito diferente de caixa, que é inspirado muito nas cabanas do Isai, em Las Piedras, em Punta del Este. E daí a gente fez uma casa que foi inspirada, né, naquela casa, né? Uma mistura com obras do Isai, com algumas obras do Márcio Kogan. Teve uma vinícola também que o Márcio Kogan fez em Portugal. Também a gente pegou alguns elementos de lá e vai misturando um pouco de tudo. Se tu tá te divertindo com o processo, significa que tá ficando legal, tá? E em relação ao sistema construtivo aí, quais as diferenças e sistemas usados? Aqui é tudo concreto. Nessa casa aqui, a gente conseguiu fazer sem proteção. Essa casa aqui, tá? Se eu não me engano, tá sem proteção. Vou até verificar no estrutural, tá? Mas essa aqui tá sem proteção, mas volta e meia. Eu tenho um estrutural que adora usar proteção. Eu tenho um outro estrutural que evita usar proteção. Então, depende do estrutural que tu pega, ele vai botar proteção. Os construtores não gostam muito de ter proteção. E essa casa aqui não tem nada metálico, tá? É tudo estrutura em concreto. A parte de interiores imobiliários, você projeta também?
Boa pergunta. O meu escritório sempre teve um posicionamento de não dar muita bola para a parte de interiores. E é o que a gente fazia o seguinte: a gente fazia as imagens, a gente acaba definindo muito do que vai ser os interiores da casa e a gente achava que isso seria suficiente para o cliente. E depois, no segundo momento, a gente tentava fechar com o cliente, vendia. Se não vendia, tudo bem, né? E a gente acreditava que o cliente ia seguir essa linha. Mas depois, com o tempo, eu via que o cliente, às vezes o casal, né, contrata. Daí o homem gosta muito dessa arquitetura mais reta, tal. E daí vem a mulher que às vezes gosta de uma arquiteta de interiores, que tem uma linha diferente, que usa muita laca branca, muito brilho. E daí para o casal tentar entrar em harmonia, eles tentam, tá, tu escolheu o arquiteto, então eu vou escolher a arquiteta de interiores. E daí isso aconteceu, e daí eu tenho casas que ela toda nesse estilo, com muita pedra, com carta aparente, cortem, aço cortem, e daí vem uma arquiteta que trabalha com uma estética diferente, que vai para uma laca branca, tal, né, muito brilho. E daí fica uma coisa meio esquisita. Daí eu comecei a entender que ou eu tenho que ter uma parceria com um escritório de interiores que vai poder fazer exatamente, que já trabalha nessa linha, que eu tenho, inclusive, eu sempre indico, hoje em dia, quando qualquer um pergunta a indicação de um projeto de interiores, eu indico o Ambidestro, que é um escritório de interiores, foi até quem fundou esse escritório trabalhou comigo antes, foi até meu estagiário, trabalhou até com o Isai, ele, bem legal ele, João Pedro. Então eu tenho muita tendência a indicar eles, tá? Para quando alguém me pede interiores. Principalmente porque hoje eu tô fora do país e interiores eu preciso de um acompanhamento mais próximo, né? É mais desafiante para mim do que fazer edificação. Para mim fazer edificação é muito simples eu fazer isso à distância, é mega simples, né? Eu praticamente não tinha que sair do escritório antes para fazer isso, né? Era só ligava, mandava e-mails. Então, ligar e mandar e-mail eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Agora, interiores, volta e meia, tem que visitar uma loja, às vezes tem que ver se aquilo é tão bom quanto parece ser ou não é. Então é um pouco mais desafiante, tá? Se eu tivesse em Porto Alegre hoje, eu mudaria minha estratégia e ia vender os meus projetos em 2 etapas. Eu ia amarrar o cliente, eu ia fazer uma história, eu ia vender uma história para ele, que ele tinha que fazer interiores comigo ou ele não ia ter sucesso na casa. Só que eu ia contar isso para ele depois que ele assinasse o contrato do projeto comigo. Não antes, tá? Entendeu? Daí eu ia usar de uma persuasão para ele fazer o projeto comigo. Isso é técnicas de venda, tal, né? Então tem um momento certo que tu vai falar pro cliente. Eu nunca ia obrigar, mas eu ia fazer uma pressão muito forte para que fizesse o projeto de interiores comigo, contando. Mas o que eu ia fazer isso? Eu ia contar a verdade. Eu ia contar, olha, eu tenho casos de clientes que tem uma estética mais rústica e contrata um arquiteto de interiores que não é rústico, e daí vai ter uma coisa que vai ficar, né, nem uma coisa nem outra, né? E é ruim, né? Se não é nem quente nem frio, fica uma coisa meio esquisita.